Olá, meu querido apedeuta, já me conhecem, né? Professor Fábio Guimarães, Fabim, professor de língua portuguesa para concursos públicos, vestibulares e afins. Né? Hoje, antes de começarmos essa matéria que é de suma importância na vida de todo concursando, seja ele para qual área for, não deixe de dar o seu like, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações de todas as nossas aulas, de todos os conteúdos que formos postar nas nossas mídias sociais, seja Instagram, seja YouTube, enfim, em todas as nossas mídias sociais, ok? Hoje trabalharemos um conteúdo de suma importância chamado transitividade verbal, que está dentro de um outro conteúdo maior chamado de predicação, tá? Então, para trabalharmos predicação, temos que entender que predicação é a consequência da ação verbal. Toda ação exige uma consequência ou uma reação, ou seja, toda causa tem uma consequência, toda ação há uma reação. E a predicação é a consequência ou a reação à ação verbal ou à causa que motivou aquela ação verbal. Isso é predicação. Por isso que nós temos lá nos termos essenciais o chamado predicado. O predicado está diretamente ligado com a predicação. Predicação pelo qual o verbo vai ter a sua transitividade. E lembrando que a palavra transitividade vem da palavra trânsito, ou seja, a existência ou não de uma passagem, um trânsito entre a ação verbal e a consequência dessa ação verbal, que é o que nós chamaremos futuramente de complemento verbal. Então, a predicação verbal é a consequência da ação verbal e a transitividade verbal é o trânsito existente entre a ação do sujeito com essa consequência chamada de predicado. Então, nós temos dentro da transitividade verbal o verbo chamado de intransitivo. O que seria um verbo intransitivo? Verbo intransitivo, não. Transitivo, não transitividade. Ou seja, ele não possui transitividade. Ele não necessita de um complemento. Então, o verbo intransitivo é aquele verbo que não necessita de complemento. Exemplo clássico de verbo intransitivo é o verbo ir. Quem vai, vai. Ponto final. O que vem após o verbo ir, se for uma localidade, por exemplo, é um adjunto adverbial de lugar. É uma circunstância colocada ao verbo ir, ou seja, a transitividade ou a não transitividade do verbo ir. Então, isso é a chamada intransitividade verbal. Então, o verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento. Se ele não necessita de complemento, termina no próprio verbo. Eu tenho a chamada predicação completa, né? Predicação que se termina ali no verbo. Verbos transitivos. Agora sim, o verbo transitivo é aquele verbo que necessita de um complemento a ele. Isso é o chamado verbo transitivo. Ou seja, quais são as maneiras de eu ter um verbo transitivo? Eu posso ter o verbo que possui a transitividade direta, chamado verbo transitivo direto, e esse verbo transitivo direto, o complemento é ligado ao verbo de forma direta. Não há nenhuma interrupção entre eles. O complemento é ligado ao verbo de forma direta, não há nenhuma interrupção entre eles. Por isso que é chamado de verbo transitivo direto. Por exemplo, João comeu o bolo. Quem come, come algo. Comeu o quê? O bolo. Então, o bolo está ligado ao verbo comer de forma direta. Por isso, esse verbo é chamado de verbo transitivo direto. Transitivo indireto. Transitivo indireto, o verbo é ligado ao complemento do verbo de forma indireta, ou seja, há um elemento entre
o verbo e o complemento do verbo. Há um elemento aqui, ó, no meio, que é a chamada preposição. A preposição é que exigida pelo verbo transitivo indireto fica entre o complemento verbal e o verbo. Por isso que essa transitividade ela é chamada de indireta. Verbo transitivo indireto. Ok? Então a preposição é o diferencial. Só tenho preposição quando eu tiver verbo transitivo indireto. Perfeito? Exemplo. Necessito de estudar. Quem necessita, necessita de algo. Essa preposição posta pela própria pergunta que eu fiz, quem necessita, necessita de algo, essa preposição já me indica que esse verbo é um verbo transitivo indireto, ok? Posso ter uma comunhão do verbo transitivo direto com o verbo transitivo indireto? Posso. É o chamado verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Obviamente, é só a junção dos dois. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, quem gosta, gosta de algo. Ou seja, eu gosto de jogar bola. Um exemplo simples. Esse, claramente falando aí, que quem gosta, gosta de algo. Portanto, é um verbo transitivo indireto. Um exemplo de uma conjunção de um verbo transitivo direto e indireto é o verbo preferir. O verbo preferir. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Portanto, eu tenho aí um verbo transitivo direto, porque eu tenho o algo, quem prefere, prefere algo, a alguma coisa, esse aí é uma preposição. Então, eu tenho tanto o complemento verbal direto, tanto quanto o complemento verbal indireto. Por isso que o verbo é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Tem o verbo transitivo circunstancial. Verbo transitivo circunstancial. O que seria um verbo transitivo circunstancial? Moçada, prestem bem atenção nisso. Verbo transitivo circunstancial, ele originariamente, ele é um verbo intransitivo. Então, verbo transitivo circunstancial, originariamente é um verbo que? Intransitivo. Ok? Por exemplo, sair. Quando eu falo sair, não há necessidade de eu colocar um complemento para isso. Sair. O verbo já tem o sentido completo. Ok? Por isso que é chamado de verbo intransitivo, que ele não precisa de complemento, não exige complemento para ele. Ok. Perfeito? Agora, e se eu disser sair hoje? Sair hoje. Hoje seria complemento para o verbo? Não. Não seria. Seria uma circunstância colocada ao verbo, que é totalmente diferente de ter um complemento ao verbo. Então, quando eu digo sair hoje, poderia ser à tarde, à noite, na parte da manhã, 2 horas, 15 horas, ontem, anteontem. Ok? Então eu posso mudar a circunstância da maneira que eu quiser. Por isso que quando eu coloco uma circunstância a um verbo intransitivo, ele deixa de ser chamado de verbo intransitivo e passa a ser chamado de verbo transitivo circunstancial. Então, o verbo transitivo circunstancial é aquele verbo que deveria ser um verbo intransitivo, mas no momento em que se coloca uma circunstância a ele, ele passa a ser chamado de transitivo circunstancial. Poderíamos ter um verbo transitivo direto e circunstancial? Poderíamos. Por exemplo, eu comi o bolo hoje. Seria uma
um verbo transitivo direto, porque quem come, come algo, verbo transitivo direto, comeu o quê? O bolo, é o complemento verbal, e hoje seria a circunstância pela qual eu coloquei para comer o bolo. Hoje. Então, eu teria aí um verbo transitivo um verbo transitivo direto e circunstancial. Ok? Então eu posso ter um verbo transitivo direto circunstancial, eu posso ter um verbo transitivo indireto circunstancial, eu posso ter um verbo transitivo circunstancial, como eu acabei de mostrar a vocês, e assim por diante. Perfeito? Então, dentro da transitividade, são essas as transitividades que eu tenho. Vejam bem, todos os verbos os quais falei até agora são verbos nocionais, ou também chamado de verbos significativos. Que seria um verbo nocional? Seria aquele verbo que indica uma ação do verbo. Por isso nós estamos falando em predicação, porque para uma ação do verbo nós temos uma consequência, né? Para uma causa nós temos uma consequência, ok? Agora também nós temos os chamados verbos de ligação. E esses verbos de ligação, também chamados de relacional ou copulativo, são considerados verbos não nocionais. Não nocionais. Ou também chamado verbos de estado. Estado. Por que verbo de estado? Porque vai indicar uma característica inerente a quem estiver ligado, se for um predicativo ou se for a um sujeito, tá? Então, um verbo de estado, ele não denota uma ação, ele não indica uma ação, ele indica um estado. Então, por exemplo, se eu digo assim, ela é bonita, o verbo ser aí, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, na forma é um verbo de estado, porque está indicando uma característica do sujeito. O sujeito seria ela, sujeito determinado explícito simples, e bonita seria a característica. Então, todas as vezes que eu tenho um verbo de ligação, qual é a conformação que eu tenho? Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo de ligação e tenho uma característica. Tenho uma característica. Todas as vezes que eu tiver um verbo de ligação, eu tenho uma característica. Então, já tem um outro mandamento do Fabinho aqui. Qual que é esse mandamento do Fabinho? Para todo verbo de ligação, de um lado eu tenho o sujeito, do outro lado eu tenho a característica. Ou seja, MF, mandamento do Fabinho. Para todo verbo de ligação, de um lado eu vou ter um sujeito, do outro lado eu vou ter a característica. E assim será, porque é mandamento e mandamento não se discute, só cumpre. Ok? Então, com isso, nós trabalhamos a transitividade. Se você tinha dificuldade em conhecer um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo circunstancial, acabaram-se as dúvidas acabaram, ok? Porque agora você não vai ter mais essa dúvida. Verbo transitivo, aquele que precisa de complemento, verbo intransitivo, aquele que não necessita de complemento, e verbo de estado, aquele que indica uma característica, e assim será. Perfeito? Apedeutas, entendido? Não deixe de dar o like nesta aula, não deixe de ativar o sininho para que você receba as nossas notificações com outros e mais conteúdos sobre língua portuguesa. Um grande abraço a todos e até a próxima!